Boa noite a todos. Vamos para mais uma conversa online de 2024 do Sindicont Rio. Hoje, nossa conversa será com o perito contábil, professor e diretor do Sindicont Rio, senhor Anderson Fumax, que vai abordar o tema contabilidade gerencial, instrumento de estratégia, responsabilidade corporativa e tomada de decisão. A palavra é toda sua, professor Anderson. Boa palestra. Obrigado, minha querida. E aí, gente, boa noite a todos, sejam super bem-vindos. Obrigado aí por terem, tirado um tempinho, a noite de vocês para a gente bater esse papo, né? O intuito desse bate-papo é justamente porque a gente está acabando de publicar um livro, né, sobre esse tema. Inclusive, vocês serão agraciados aí com cupom de desconto assim que a pré-venda for liberada, né? E qual é, na verdade, o intuito de bater um papo sobre esse assunto, né? Toda vez que chega, né, a época do imposto de renda, eu vejo muitos contadores, né, fazendo do imposto de renda o ápice da profissão contábil, né? Isso me deixa um pouco intrigado, né? Porque tem gente que só conhece o contador justamente na época do imposto de renda, né? E isso não é algo legal, né? Porque o contador ele precisa estar na vida do cliente, né? Precisa estar na vida da empresa a todo momento, né? Então, de vez em quando isso me gera algum incômodo, né? Então eu falei, gente, e as pessoas reclamam, né? Que a contabilidade só presta, né, para gerar guia, só presta para dar notícia ruim, só presta para calcular imposto. Eu falei, gente, não, as pessoas que não estão, de fato, né, entendendo a missão da contabilidade. Obviamente que a gente tem essa parte de conformidades, né? A gente tem essa questão aí das obrigações acessórias, de fato, elas existem, né? Mas a gente entende que a tecnologia hoje ela veio justamente para melhorar, né, esse processo, né, esse trabalho mais braçal que sempre foi feito pelo contador. A tecnologia ela já supre bastante coisa, né? E se a gente for parar a pensar no conceito de contabilidade, né, não estou falando nem no âmbito da ciência, mas eu estou falando no âmbito de ferramenta, né, uma ferramenta poderosa, né, que gera informação, né, para a tomada de decisão. Por que poucas pessoas utilizam de fato essa parte da contabilidade, né? Ou seja, a contabilidade ela tem vamos dizer assim, uma amplitude muito grande. Ela pode ser utilizada de diversas maneiras, né? Então, por isso, né, esse bate-papo de hoje, por isso, né, a obra, né, que ela está para sair até o final do mês, ou no máximo no início do mês de agosto, vem justamente com esse intuito aqui, de falar um pouco sobre um segmento da contabilidade ou uma forma de fazer contabilidade que ela vai além da elaboração das demonstrações financeiras, que são importantes, obviamente, né? Mas ela vai além, que é a contabilidade gerencial. Então, a gente chama a contabilidade gerencial de um instrumento de estratégia, eu vou explicar por quê, de responsabilidade corporativa e de tomada de decisão, tá? Bom, e aí, né, é a minha apresentação, acho que a maioria de vocês já me conhecem, né? De toda forma, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, tá? Tanto no chat, né, quanto ao pessoal do Sindicont, né, para eles mandarem também para vocês, né, para os e-mails que forem cadastrados, né? Então, é uma breve apresentação minha. Acho que a maioria já me conhece, né? Mas para quem não me conhece, sou contador de formação. Atualmente estou como diretor do Sindicont Rio, né? Atualmente estou no Ministério Público do Rio de Janeiro como perito contábil. Atualmente coordeno um curso na Mackenzie de FRS, né? Inclusive, a gente tem uma ilustre presença aqui de um colega nosso que faz conosco o MBA. Enfim, e produzir algumas obras, né? Relacionadas à contabilidade, à perícia, né? São sempre temas que me chamam bastante a atenção. Bom, de toda forma, né, a gente vai tentar entender, né, os desafios encontrados pelas empresas nos dias atuais, né? Claro que eu fiz aqui uma reunião de informações para ficar algo bem objetivo, porque a minha ideia não é estender muito, né, esse nosso bate-papo, né? Ou seja, o que a gente tem hoje, as empresas, né, da maioria dos segmentos? Cara, eu tenho muita concorrência. Eu tenho história de contabilidade, e aí tem aqueles escritórios lá que cobram R$ 100, R$ 200, né? E que, na verdade, é uma cobrança avulsa.
Ou seja, o cara acha que vai pagar R$ 100, R$ 200 na contabilidade, e quando ele vai fazer os serviços avulsos, fica muito mais caro. Ou seja, eu tenho concorrência. Desleal ou não, eu tenho concorrência. Eu tenho o consumidor ou o cliente mais exigente. Para a empresa que oferece algum produto, algum serviço, nós, como consumidores, estamos cada vez mais exigentes. Né? Se a gente for num restaurante, a gente vai querer ser bem atendido, a gente vai querer uma qualidade. Se eu for comprar um equipamento, eu vou querer uma qualidade, vou querer pagar um preço mais em conta. Né? A gente tem um cenário de retração econômica, de certa forma, a gente não tem aí um cenário muito favorável. Né? O cenário político sempre instável, né? Por conta dessa questão aí de direita, esquerda, né? Ou seja, aqui o governo atual tem problemas para governar, justamente porque ele precisa fazer alianças, se não fizer alianças, ele não consegue governar. Grande Flávio, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Né? A gente tem um problema de mão de obra qualificada escassa. Né? É impressionante como temos pouca obra, né? Pouca mão de obra qualificada, principalmente no setor de serviços. A gente está sempre reclamando que o serviço é ruim, serviço é ruim, serviço é ruim. Por que será? Porque a mão de obra ela é escassa. E as empresas, na maioria delas, hoje em dia, sofrem, né, uma pressão para serem, né, de fato, uma empresa socialmente correta, ambientalmente correta, né, eticamente correta. Né? Então, ou seja, é um desafio muito grande, né, trabalhar, né, com todo essas variáveis. Bom, e aonde a contabilidade está inserida nesse contexto, meus queridos? Né? Então, ou seja, a gente acaba, obviamente, se preocupando, né, com o cumprimento das normas contábeis, né? Com as FRS, que sejam com as NBCs, com as normas tributárias vigentes no país para atender lá às obrigações acessórias. Só que a contabilidade é muito mais do que isso, meus amigos. A contabilidade, na verdade, é uma ferramenta indispensável que ela provê informações estratégicas ao negócio. Então, ou seja, se eu tenho um cliente, o cara me contrata para fazer a contabilidade dele. Se eu oferecer somente folha de pagamento, contabilidade e a parte tributária, cara, eu estou fazendo apenas mais do mesmo. Então, a probabilidade desse cara encontrar alguém que cobre mais barato, por exemplo, ela é muito grande. Por quê? Porque esse tipo de serviço todo mundo faz. Né? Agora, se você começa a oferecer um serviço com maior valor agregado, certamente esse cara vai te olhar de forma diferente. Certamente você vai poder cobrar dele um preço que você considere justo. Tá? Por quê? Porque você vai entregar coisas para esse cara que normalmente ninguém entrega. O que você está falando, Anderson? Cara, alguém já te perguntou quanto vale a tua empresa? Não, não, eu não sei. Você quer saber? Pô, eu queria saber. Pô, faz um trabalho de valuation com o cara. Né? Alguém já te perguntou se esse preço que você está oferecendo ele está adequado ao mercado? Não, né? Ninguém nunca perguntou. Ou seja, vamos estudar os seus produtos, vamos estudar os seus serviços, vamos entender se o custo que você tem hoje em dia, de fato, né, ele faz sentido e esse preço que você faz hoje cobre, de fato, todos os seus gastos fixos, sejam variáveis, né? Ou seja, alguém te pergunta se você faz o orçamento, se você planeja resultados futuros? Não, ninguém nunca perguntou isso. Então, por que você não monta um orçamento com esse cara? Você não planeja coisas? E não só planejar, mas também monitorar, controlar, principalmente em empresas que fabricam alguma coisa, que produzem algo. Né? Ou seja, eu tenho aí justamente possibilidades, eu tenho ferramentas importantes, né, justamente para que eu possa oferecer serviços com maior valor agregado. Numa situação de limitação de atividade operacional, né, você sabe se é mais vantajoso terceirizar ou produzir na sua própria empresa? Você está dizendo que você tem limitação de matéria-prima. Será que você consegue melhorar, otimizar o seu resultado ao escolher o melhor produto com matéria-prima? Ou seja, quem te faz isso? Quem te pergunta isso? Ninguém. Então, ou seja, é o momento do profissional da contabilidade oferecer, né, esses serviços que geram maior valor agregado e ele vai entender que você está um parceiro de negócios dele. Perfeito? Tá? E aí, meus queridos, nesse contexto, né, a gente ouve muito falar
na palavra de contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva, consultivo, pô, legal, né? Contabilidade consultiva. Cara, esse termo, na verdade, ele é a contabilidade gerencial, que sempre existiu, né? A contabilidade decisorial, que sempre existiu. Só que hoje em dia, eu tenho a tecnologia ao meu favor. Eu tenho hoje uma tecnologia que eu não tinha acesso há 10 anos atrás. Mas a contabilidade consultiva, ou a ideia da contabilidade consultiva, é justamente o que sempre esteve na contabilidade gerencial, que é justamente o quê? Entender o negócio do cliente, propor soluções, propor situações específicas para que ele possa tomar decisões. E aí, existe a análise das medidas financeiras e as medidas não financeiras, né? Porque a gente só se preocupa com as medidas financeiras. Mas eu preciso também entender as medidas não financeiras para compreender o negócio como um todo. Então, a contabilidade consultiva nada mais é do que a contabilidade gerencial, né? Só que hoje em dia de uma forma mais tecnológica. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. É um bate-papo, tá? Não é somente eu falando e tudo mais, vocês ouvindo, né? Quiserem contribuir com alguma coisa, falar, fiquem super à vontade. Flávio botou aí, eu concordo, né? Mas, enfim, a gente está aqui justamente para bater um papo. Até aí, tudo bem? Beleza? Maravilha aqui. Né? Então, quais são os pilares da contabilidade gerencial, né? Que é essa que é utilizada de uma forma mais interna pela empresa, né? Ou seja, eu tenho um pilar estratégico, né? Na medida em que, através da contabilidade, eu consigo planejar, eu consigo elaborar um orçamento. A minha estratégia também me permite entender os meus custos, né? Ou seja, e, obviamente, ao entender os meus custos, eu consigo melhorar, né? Ou né, elaborar um preço de venda ou um preço de serviço mais adequado ao mercado que eu estou inserido, né? E eu não posso deixar de falar da responsabilidade corporativa, que muitas empresas elas possuem, né, essa necessidade de mostrar ao mercado que elas têm, né, essa responsabilidade no âmbito ambiental, né, no âmbito social e na parte de governança, né, ou seja, eticamente, né, ou seja, eu tenho lá a possibilidade de ter uma governança corporativa, eu tenho lá um setor anticorrupção, né, ou seja, então eu preciso mostrar para a sociedade que eu tenho, né, pilares ali, eixos, na verdade, né, que trabalham para o meio ambiente. Eu estou preocupado com o meio ambiente em relação à reciclagem, em relação à neutralização da emissão de emissão de carbono, né, ou em relação à redução do desperdício de água de alguns insumos, né, em relação à participação daquela empresa em relação à sociedade, né, em relação à admissão de empregados, né, de pessoas de diversas espécies, né? E a governança, mostrar para a sociedade, para as pessoas que eu tenho uma conduta ética nos meus negócios, né? Que eu tenho condutas antifraudes, né? Que mitigam, né, a possibilidade da minha empresa, né, gerar algum tipo de informação enviesada, né? O Flávio botou assim, ó, acredito no valor desse tipo de entrega, né, de contabilidade gerencial. Eu também totalmente, o Flávio, totalmente, né? A Ana botou o seguinte, dentro desse tema eu já ouvi falar em compliance, né? O que que seria? Então, o compliance, na verdade, Ana, é um conjunto, né, de medidas adotadas por uma empresa, né, justamente para ela tentar mitigar riscos, né? Ou seja, mitigar, não, obviamente, vamos dizer assim, exaurir na sua plenitude, porque a gente fala, obviamente, de seres humanos, né? Então, quando eu tenho um programa de compliance, é um programa de integridade, né? Ou seja, então eu tento estabelecer ali situações, né, para que a minha atividade ela não seja contaminada com algumas ações de alguns funcionários. Então, por exemplo, eu não quero, né, dentro de um código de ética, por exemplo, né, que está dentro do compliance, né, eu estabeleço que eu não posso aceitar presente de fornecedor. Né? Ou seja, eu tenho lá várias possibilidades de negociação com o fornecedor às vezes quer me dar um presentinho, né, para eu poder justamente contratar com ele. Não aceito, né, presentes, né, de nenhuma espécie de fornecedor. Então, isso faz parte de um código de ética, né?
e esse programa de compliance, ele é justamente um conjunto de situações para tentar diminuir e reduzir a possibilidade de fraudes dentro da empresa. Legal? Beleza? Tá? E eu tenho justamente o pilar da tomada de decisão. A gente acabou de fazer um curso do CRC, inclusive, voltado especialmente para isso, né? Então, a tomada de decisão, ela tem aspectos de abordagem decisorial, né? Ou seja, em relação a qual é o produto mais rentável, né? Quantas unidades eu preciso vender para não ficar no prejuízo, né? Ou seja, numa limitação de matéria-prima, qual é o meu produto que eu preciso melhorar a venda, né? Eu terceirizo ou produzo na minha própria empresa, né? Eu dou um desconto ou não. Então, isso é uma abordagem decisorial. A análise de indicadores, que justamente seria a chamada análise das demonstrações contábeis, né? Ou seja, elas são importantes no processo de tomada de decisão, e a avaliação de desempenho, porque, ou seja, eu preciso avaliar o desempenho do negócio como um todo também através de outros indicadores, como, por exemplo, o Balance Scorecard, né, que é justamente uma ferramenta que estabelece ali métricas de desempenho, não somente financeiro, mas também não financeiro. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: o que eu estou fazendo para reter o meu cliente? O que eu estou fazendo, né, para que o meu cliente fique satisfeito com o meu trabalho, que ele continue comprando comigo, que ele continue, né, pedindo, né, tomando serviços comigo? O que eu estou fazendo em relação a isso? Né? Ou seja, os meus funcionários estão trabalhando de forma correta, de acordo com as normas, né? Os meus colaboradores estão se atualizando, se capacitando, né, para oferecer o melhor serviço para o cliente. Então, isso é uma análise de desempenho, uma avaliação de desempenho, só que é uma medida não financeira, tá? Que poucas pessoas acabam falando. Tá? Então, analisando em relação à estratégia, a gente vai começar a falar sobre planejamento. Ou seja, planejamento tem relação direta com a análise dos pontos fortes e fracos da empresa, né? E bem como as oportunidades e ameaças, né, que essa empresa ela acaba percebendo no meio que ela está inserida, né? Então, ou seja, existem várias etapas do planejamento de uma empresa, né? E a etapa financeira do planejamento é justamente o orçamento, né? E a contabilidade ela é fundamental para elaborar o orçamento, na medida em que o orçamento, na verdade, é uma projeção das demonstrações contábeis da empresa. Se eu estou projetando uma DRE, estou projetando um fluxo de caixa, estou projetando, por exemplo, o balanço patrimonial, né? Estou projetando, por exemplo, né, o meu orçamento de investimentos. Ou seja, a contabilidade ela é essencial nisso. Então, elaborar um orçamento é uma tarefa magnífica, mas ela dá muito trabalho, porque eu preciso, obviamente, da colaboração de todos os setores da empresa. Fernando botou aí, ó, análise SWOT. Exatamente, Fernando. Então, repare que alguns termos a gente vai usar da economia, a gente vai usar da administração, né? Então, ou seja, a contabilidade ela precisa, né? Ela precisa estar, vamos dizer assim, concatenada, né, com essas outras áreas de atuação. E aí, em relação ao orçamento, né, ela não deixa também de ser um instrumento de desempenho da empresa, que mede o desempenho da empresa, e um instrumento de controle. Instrumento de controle, sim, porque se eu planejo algo, ou seja, eu planejei algo com base em algo que já aconteceu. Então, se eu estou planejando algo, por exemplo, se eu estou planejando 2025, né? Ou seja, estou planejando vender X, gastar Y, né? Um preço Z, por exemplo, né? E aí, ao comparar esse desempenho possível com o desempenho real, eu consigo entender ali aonde eu estou pecando, aonde eu estou falhando. Então, o orçamento, além de ser uma medida de desempenho, né, ela também é um instrumento de controle do desempenho da operação do negócio, né? Exatamente, Flávio. Projetar orçamento é essencial, né? Então, ou seja, muitas empresas acham que por serem pequenas não precisam fazer orçamento. Gente, qualquer pessoa física ou jurídica precisa de orçamento, né? Se eu não tiver esse planejamento, certamente ela vai falir, né? E nesse momento aqui, né, quais são as peças orçamentárias que são possíveis, né, através das informações contábeis? O OPEX, que é justamente uma DRE projetada,
ou seja, é o confronto entre receitas projetadas e despesas projetadas, né? O CAPEX, que são os investimentos projetados. Então, esses investimentos têm relação com ativos de longa duração, né? Que são imobilizados e intangíveis, né? Então, obviamente, o CAPEX ele acaba conversando com o OPEX na medida em que esses imobilizados são depreciados, né? E a depreciação, ela obviamente afeta o meu desempenho, né? E o intangível, ele é amortizado, então a amortização também afeta o meu desempenho. E o orçamento de caixa, de fluxo de caixa, né? Que a gente sabe que resultado econômico não é necessariamente resultado financeiro, né? Então, ou seja, o fluxo de caixa projetado, né? Que é justamente a comparação dos recebimentos projetados e dos desembolsos projetados. Né? Então, são as peças orçamentárias produzidas a partir da contabilidade. Tá? E eu garanto a vocês, né, que se vocês passarem a oferecer, claro que existem pessoas com resistência, né? Vocês passam a oferecer esse tipo de serviço de valor agregado, né? O cliente te olha com outros olhos, né? Porque às vezes ele acha que é bobagem, mas porque ele nunca fez. Né? E quando ele começa a entender que ele consegue visualizar por que a operação dele não está da maneira que ele gostaria, certamente ele vai te agradecer bastante. Né? Então, como é que eu faço esse controle, né, desse orçamento? Né? Através de um conceito de custo padrão. O que é o custo padrão? É justamente uma análise do custo que eu tenho hoje, né? E a partir desse custo que eu tenho hoje, eu entendo que ele é o custo a ser padronizado, seja de produção, seja de serviço, né? E aí, esse custo é o custo a ser utilizado no orçamento. Sendo que, ao comparar com o custo real ele é influenciado, né, obviamente, com o preço daquele momento, com as horas de trabalho naquele momento, eu posso ter ali uma discrepância, né, entre o custo real e o custo padrão. Né? Então, ou seja, o Wagner botou o seguinte: o orçamento base zero é o melhor ou não tem nada a ver? Então, Wagner, o orçamento base zero, eu entendo que ele deveria ser implantado de tempos em tempos, não todo ano, porque todo ano ele dá um trabalho do cão, né? Seria até o ideal, mas na prática é complicado. Que vamos imaginar você praticar um orçamento base zero numa empresa como, sei lá, a Coca-Cola. Cara, é quase impossível, né? Que o base zero ele parte do princípio que que tudo que eu tive de receita e de despesa no passado, ele não existe. Eu vou fazer do zero, só que eu preciso justificar do zero. Né? Então, para empresas médias, né, até grandes, né, mas que também não tenham ali uma quantidade absurda de filiais, né, estrutura globalizada, ela parece ser uma opção muito boa. A Ambev faz isso. A Ambev trabalha com orçamento base zero. Eles são ferrenhos ali na questão do custo. A Petrobras tentou usar o base zero, né? Não conseguiu na sua essência, mas conseguiu alguma coisa, né? Mas faz sentido o que você falou. Tá? O orçamento é justamente uma projeção. Só que a maioria das projeções, elas têm relação com o que já passou, né? Então, por exemplo, olha, eu tive uma receita de R$ 1 milhão no ano de 2023. Ah, então vou projetar um incremento de 15% sobre as vendas do ano passado. Então, o orçamento normalmente é feito assim, né? No base zero, não, ó, esquece esse 1 milhão para trás. Né? Ou seja, vamos pensar aqui como é que seria essa receita esse ano sem base alguma. Beleza? Tá? Essa é a grande diferença. Tá? Então, de toda forma, sendo base zero ou não, eu preciso controlar, né? Eu preciso medir o desempenho. Né? Então, eu utilizo o conceito de custo padrão. Ou seja, eu tenho um custo lá que é o custo orçado e vou comparar com o custo real. Só que quando dá diferença, eu tenho três possibilidades de diferença. Eu tenho a diferença da quantidade que eu estimei, do preço que eu estimei, e as duas, né, diferenças se elas forem de fato alteradas ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Então, as principais causas para a diferença entre custo real e custo padrão são variação de quantidade, variação de custo, variação mista. Né? O que seria a variação de quantidade? Né? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que, para fabricar um produto qualquer, né, ela projeta as seguintes informações de custos para uma matéria-prima X. Então, você tem uma empresa de cosméticos, vai projetar aqui, né, custos por matéria-prima específica. Então, se ela projetou adquirir o quilo dessa matéria-prima por R$ 4.
e ela projetou utilizar 16 quilos dessa matéria-prima para fazer cada unidade. Então, ela tem um custo padrão de R$ 64,00, 4 vezes 16, né, de custo de matéria-prima para fazer essa unidade. Bom, se ela projeta produzir 1.000 unidades, o custo estimado dela é de R$ 64.000. Até aí tudo bem para vocês? Todos vocês conseguem visualizar? Ou seja, uma estimativa de custo, né? Sendo que quando ela vai, de fato, produzir, né, essas 1.000 unidades, ela chega nas seguintes informações. O custo médio, né, dessa matéria-prima foi de 4,20. Eu acabei utilizando 19.000 quilos, né, ao invés dos 16. Então, meu custo real por unidade, né, ou seja, deu R$ 19 por quilo aqui meu custo, né, da matéria-prima. Então, meu custo real por unidade foi de R$ 79,80. R$ 19 ao quilo, vezes 4,20 o quilo, né? R$ 79,80. Então, o custo real foi de 79.800. Bom, como eu tinha estimado 64.000, a minha diferença total foi de R$ 15.800. Ou seja, R$ 15,80 para cada unidade. Então, ou seja, como saber aonde eu falhei, né? Aonde teve a maior diferença? Eu vou desmembrar esses 15.800 em variação de quantidade, variação de valor e a variação mista. Então, olha que interessante. Para analisar a variação em quantidade, eu vou pegar a quantidade real, 19.000 quilos, e diminuir da quantidade padrão, que foram 16.000 quilos. Então, eu tive uma diferença, né, de 3.000 quilos. Considerando um padrão, né, um custo padrão de R$ 4,00, né, ou seja, então 13.000 quilos a R$ 4,00, uma diferença aqui de R$ 12.000 em relação ao padrão. Tá? Então, ou seja, daqueles R$ 15.800, a diferença de R$ 12.000 se refere à quantidade. Tá? Valor, vou pegar o custo real menos o custo padrão, ou seja, 4,20 menos 4 dá 20 centavos, e a quantidade padrão foram 16.000 quilos, né? Então, 16.000 quilos vezes 20 centavos, a diferença dá 3.200. Então, ou seja, de 15.800, 12.000 foi de quantidade, 3.200 de valor. Então, já tenho 15.200 aí, faltam 600, né? Então, como as duas variáveis se alteraram, né? Eu tenho a chamada variação mista, que é justamente eu pegar a variação da quantidade, foram 3.000 quilos, né? Vezes, perdão, aqui é vezes, a variação do custo, né, real versus custo padrão, que foi de 20 centavos. Então, 3.000 quilos de diferença em quantidade, vezes 20 centavos de diferença de quilos, vai dar justamente os R$ 600. Né? Então, se eu pegar os 12.000 de matéria-prima, os 3.200 de valor e os 600 de variação mista, eu chego justamente aos 15.800. Olha que legal. Então, eu estou sabendo aqui que essa diferença toda, a maior parte dela foi por conta de uma quantidade muito maior de matéria-prima que eu usei. Então, se a empresa consegue diagnosticar o problema, ela consegue entender os motivos que ensejaram a diferença e vai acabar melhorando o processo. Ou seja, por que eu gastei muito mais matéria-prima do que aquilo que eu estava planejando? Ou seja, o que houve no processo de diferente em relação àquilo que eu estava prevendo? Tudo bem em relação para vocês, queridos? Isso aqui? Então, isso é uma ferramenta importantíssima para justamente confrontar, né, orçamento real, orçamento padrão. Legal? Beleza? Em relação já à gestão de custos, né, é muito importante que a empresa ela entenda, né, qual é o seu sistema de custeio, né? Ou seja, que para fins contábeis, né, para atender a norma, obrigatoriamente é o custeio por absorção, né? Ou seja, o custeio por absorção é justamente aquele tipo de custeio que eu aloco todos os custos aos produtos e aos serviços. Ou seja, eu pego os custos variáveis e fixos, aloco. Eu pego os custos diretos e indiretos, aloco. Mas os custos indiretos podem ser rateados, né? Ou podem, né, serem departamentalizados, ou podem ser apropriados via custeio ABC. Então, eu preciso entender como é que eu vou alocar custos indiretos aos produtos. Né? Eu preciso também entender o ciclo de vida daquele meu produto. Eu vou falar melhor sobre isso quando a gente falar de precificação. Né? O ciclo de vida tem relação com todo o estágio
desse produto até ele ser vendido pela empresa, né? Não só a produção dele, mas o pré-produção, o controle de qualidade, a pesquisa e desenvolvimento, o suporte pós-venda, tudo isso faz parte do ciclo de vida. É preciso também entender quais são os custos de qualidade. Como assim custo de qualidade, Anderson? Às vezes a empresa gasta mais dinheiro numa operação que não agrega valor do que efetivamente agrega valor, né? Então, ou seja, a produção em si, ela é, obviamente, um custo que agrega valor. Mas, por exemplo, a ociosidade é justamente um custo que não agrega valor. Então, diminuir essa ociosidade, né, ou reduzir, né, é uma das principais tarefas de uma empresa. Outro ponto importante é saber a questão do target cost, que é o chamado custo meta. O que seria o custo meta? Bom, considerando que o mercado é que precifica o meu produto ou o meu serviço, né, e eu não posso mexer no preço, qual a rentabilidade que eu espero daquele meu serviço, daquele produto? Ah, é 20%? Beleza. Então, se eu tenho um preço que já é balizado pelo mercado e uma rentabilidade que eu estou esperando atualmente hoje, a diferença seria o meu custo ideal. Só que o meu custo talvez não seja ideal. Então, eu vou comparar esse meu custo atual com esse custo ideal. Então, a diferença é a meta de redução do custo para justamente eu chegar aonde eu quero e aonde o mercado aceita. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Tá? Custos dos concorrentes, é sempre importante eu entender qual é o custo daquele concorrente, se ele acaba estruturando mais seus custos em custos variáveis ou custos fixos. O custo fixo ele acaba gerando mais risco para a empresa, mas ao mesmo tempo eu consigo otimizar meus resultados se eu não mexer muito nos meus custos fixos, né? O custo variável já tem um problema, que eu não consigo baixar muito de preço, porque o meu custo variável está atrelado a esse preço, né? Então eu preciso estruturar justamente o meu custo através do meu concorrente, né? E o custo do cliente. Isso aqui é fundamental, isso aqui é fantástico na contabilidade. Olha que interessante. Para quem tem escritório de contabilidade, ou para quem é profissional liberal, existe uma situação que é o seguinte: cara, eu cobro dos meus clientes praticamente a mesma coisa. Só que tem um cliente meu que ele me demanda demais. Então, se eu entender que aquele cliente ele está absorvendo o meu tempo todo nele, talvez não seja um cliente que você precise ficar, né? Porque, ou seja, se você cobra R$ 1.200 para o cara, R$ 1.500 para fazer um serviço, ou uma mensalidade de R$ 1.500 para esse cara, e esse cara te demanda a todo momento, te liga para qualquer coisa, te manda e-mail para qualquer coisa, te perturba qualquer coisa, né? Você precisa ponderar se faz sentido eu continuar com ele, né? Para eu poder dar a atenção necessária para os meus clientes, os meus demais clientes, né? Que eu poderia estar ofertando um valor agregado maior, né, justamente naquele cliente. Então, entender os custos dos clientes fazem todo sentido. Nesse contexto, se a empresa consegue fazer essa lógica, né, então a gente tem um exemplo aqui de target cost, que é o custo meta, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o preço que o mercado estabelece, né, menos a margem de lucro desejada, e aí eu chego justamente aqui, né, ao custo máximo admissível. Então, ou seja, se o mercado estabelece o preço e eu estabeleço a minha margem de lucro, a diferença entre um e outro é justamente o custo máximo que eu posso ter. E aí, se eu comparar com o custo máximo que eu posso ter com o custo que atualmente eu tenho justamente o custo-alvo. E o custo-alvo seria o quê? Aonde eu posso reduzir o meu custo atual para me enquadrar nesse custo máximo admissível, né? E aí, justamente, vender da maneira que o mercado aceita, né? E eu ter a minha lucratividade desejada, né? Então, um exemplo interessante é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um produto que obrigatoriamente o mercado ele só consegue, né, demanda se eu vender por R$ 100, né? Então, eu estabeleço que a minha lucratividade sobre esse preço é de 10, né? Então, ou seja, 10 é o lucro, 100 é o preço que eu vou vender no máximo no mercado, então o custo máximo admissível que eu tenho é de 90, né, para atender essas condições. Só que o meu custo hoje, juntando o custo fixo e variável, é de 93. Então, qual é o meu alvo? O meu alvo é a redução de 3.
né? Ou seja, entender qual é a minha estrutura hoje e o que que eu posso fazer para reduzir em R$ 3 esse custo, para me adequar ao mercado e ter a minha rentabilidade da maneira que eu gostaria, de 10%. Tudo bem aqui para vocês, meus queridos? Querem fazer algum comentário? Conseguiram entender a lógica disso? Beleza? Tá? Tranquilo? Assim, é claro que na obra, né, que a gente está publicando, né, isso está muito mais abrangente, né? Então, vocês vão ser os primeiros a receberem o cupom de desconto assim que estivermos na pré-venda. A gente abre bastante esses assuntos aqui, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, né, de como a contabilidade pode, né, ajudar, né, o cliente, ajudar a própria empresa, né, em relação a tomadas de decisões. Legal, Fabiana, show de bola, Flávio. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Já na formação de preços, a gestão de custos é fundamental, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Mas também é importante entender o segmento de mercado, qual o segmento que eu estou para oferecer aquele serviço. Não adianta eu querer atender cliente A, B, C, D e E. Você tem que escolher nichos, né? A não ser que você crie, né, segmentos, né, ou unidades de negócio na sua empresa para atender nichos diferentes. Quem atende A certamente não vai atender E, tá? Então, eu preciso criar segmentos para isso. Então, por isso, algumas empresas começaram a criar unidades de negócios específicas, né? No caso, por exemplo, a Porto Seguro, né, na época, criou a Azul Seguros, né, para justamente atender a um outro nicho de mercado. Na época, a Copenhague, né, teve a Brasil Cacau para atender justamente o mesmo segmento da Cacau Show, né? Então, isso acaba sendo algo interessante, né, na hora de formar preço, entender qual é o meu nicho de mercado. Então, se eu atender a nível A, cara, eu vou ter que cobrar um preço mais alto, mas também o meu nível de entrega tem que ser mais alto, né? Alguns escritórios de contabilidade fazem a curva ABC dos clientes, né? E a curva ABC, ela praticamente fala o seguinte, ó, o cliente nível A, quem atende é o próprio dono da empresa, ou o diretor da empresa, ou o gerente da empresa, né? O nível B já pode ser atendido por uma pessoa intermediária, e o nível C, ele já pode ser atendido diretamente pelo analista, ou pelo assistente, que seja, né? É porque ele acaba demandando menos valor agregado, né, para a empresa. Então, ou seja, algumas empresas se estruturam, né, dessa forma para tentar, né, captar o mais, né, a maior variedade, né, de pessoas possível, né? Eu preciso também entender a demanda daquele meu produto, né? Se ele é um produto que ele explode as vendas quando a pessoa tem mais dinheiro, ou ele explode as vendas quando a pessoa tem menos dinheiro. Ah, mas como é que eu vou ter um produto que explode as vendas quando tem menos dinheiro? Ah, o ovo, né? Quando ninguém pode comprar carne, a pessoa compra ovo. Tudo bem que o ovo está caro hoje em dia, mas estou falando que é uma substituição. As pessoas preferem comprar carne normalmente, né, a ovo, né? E normalmente o ovo ele aumenta quando tá dificuldade de comprar carne, né? Só para vocês entenderem, né, essa questão da demanda, né? A margem de lucro, obviamente, ela é importante, porque eu preciso entender se aquele meu segmento ele me dá uma lucratividade alta ou é uma lucratividade baixa, só que eu consigo ganhar na quantidade, né? Então, ou seja, se eu normalmente atendo clientes alto padrão, eu atendo poucos, mas minha lucratividade é alta. Agora, se eu atendo, por exemplo, a empresa somente simples nacional, minha lucratividade costuma ser baixa, mas eu atendo muitas empresas. Então, eu preciso entender, né, para formar esse meu preço, né? A carga tributária, a gente nem, né, precisa comentar aqui, planejamento tributário fundamental, né? Mesmo com a reforma tributária, né? A gente tem aí a possibilidade de tentar entender a melhor forma, né, de se enquadrar para pagar um pouco menos de tributos. A estratégia comercial é importante, né, nesse momento. Olha, individualmente eu cobro 2.000 casos. Se fechar os três aqui, eu cobro 5, por exemplo, né? Então, a estratégia comercial é importante para precificar. E o ciclo de vida, que eu volto a falar sobre o ciclo de vida. Porque a precificação, ela precisaria levar em consideração todo o ciclo de vida de um produto, né, ou de um serviço, até inclusive o pós-venda, né, justamente porque o meu preço ele precisaria cobrir todas essas fases, já que no início eu tenho somente investimentos, né, e a partir de determinado momento eu passo a ter custos e despesas para produção e venda, né? Então, ou seja, o ciclo de vida seria justamente todo o gasto durante, né, a vida desse produto. Então, por exemplo, eu vou ter lá uma pesquisa em desenvolvimento,
né, até chegar justamente uma produção específica, gastos com marketing, né, gastos para distribuir, né, para distribuir esse produto para chegar em condições para os clientes, né, as despesas efetivas de venda, se eu tiver que pagar frete, por exemplo, né, e os gastos pós-venda, né, ou seja, os gastos que eu tenho justamente para conserto, né, para troca de algum item, né, um saque, eu posso vir, né, a ter uma estrutura de pós-venda para justamente reter aquele cliente, para manter aquele cliente comprando comigo, né, ou prestando serviço comigo. Então, o ciclo de vida ele é muito importante nesse contexto. Então, vou dar um exemplo aqui de precificação que abrange o ciclo de vida de um produto. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma empresa que vai implementar um projeto para desenvolvimento, né, e lançamento de um produto. Né? Então, os seguintes dados já foram levantados em um pré-orçamento. Olha que interessante, né? Eu vou desenvolver, depois vou tentar produzir e lançar esse produto. Então, já levantei aqui várias informações, vários gastos, né, que eu tenho para produzir. Então, eu tenho lá, gastaria para cada unidade produzida R$ 112 de material direto, gastaria R$ 50 por cada unidade produzida, né? Eu precisaria, para desenvolver o produto, 10.000 horas. Depois que ele já estivesse pronto, né, para manter o produto, mais 1.000 horas por ano, e o custo hora do desenvolvimento, R$ 35 a hora. Teria que ter pelo menos 8.000 horas de controle de qualidade antes da produção efetiva, para fazer todos os testes possíveis, né? Depois da produção, 2.000 horas por ano de controle de qualidade, e o custo de controle de qualidade, R$ 30 a hora. Gastos com pesquisa de mercado, né? R$ 300.000. Gastos com publicidade, R$ 120.000 ao ano. Despesas de venda, 20% sobre a venda. Investimento inicial do projeto, R$ 1 milhão. Quantidade esperada de vendas em 5 anos, 10.000 unidades, ou seja, 2.000 unidades por ano. E a rentabilidade esperada do investimento de 10% ao ano. Então, olha que interessante. Eu estou olhando aqui todo o ciclo de vida, né? Exatamente, Flávio, perfeito. Exatamente. O Flávio botou o seguinte: ó, por esse introdutório, vemos o qual abrangente pode ser a atuação, gerando muito valor, né? Então, você está ali junto com o teu cliente, junto com a empresa, entendendo todo o processo para que essa precificação, de fato, ela seja efetiva, né? Então, se eu for botar isso num quadrinho, ó, olha que interessante. Eu tenho as vendas anuais, né? Os materiais diretos, né, que tem relação direta com a produção e venda, ou seja, então 1.120.000 durante 5 anos. A mão de obra direta, R$ 100.000 por ano aqui. Os gastos com desenvolvimento antes, né, no ano zero aqui, antes da produção, R$ 350.000. R$ 35.000 por ano, né, de gasto com desenvolvimento. Controle de qualidade, tem o gasto anterior aqui, R$ 240.000. Tem o gasto de R$ 60.000 por ano, né, para manter esse controle de qualidade, dá 540.000. Gastos com pesquisa de mercado, né, porque a pesquisa que talvez não vá para frente, mas eu gastei, né, então pesquisa de mercado 300.000. Publicidade, R$ 120.000 por ano. O investimento inicial de R$ 1 milhão. E a rentabilidade esperada, né, de 10% sobre esse 1 milhão, só que crescendo 10% ao ano. Então, ou seja, no primeiro ano, 10%, né, de 1 milhão dá justamente 100. Né? Então, eu espero justamente, com o passar do tempo, essa rentabilidade aumente em 10%, ou seja, 110, 121, 133 e 100, 146, 410. Então, se eu somar todos esses gastos mais a rentabilidade que eu espero, eu chego a um montante de 5.195.510. Né? Unidades vendidas, 10.000 unidades previstas, né? Então tem um custo unitário aqui, quando eu digo custo, né? Já com a rentabilidade que eu espero ter, 519,55, e considerando que do preço que eu vou vender, 20% são de despesas de vendas, então, ou seja, eu vou ter um markup divisor aqui, que é dividir os 509,55 por 80%. Então, vai ter um preço aqui de R$ 649,44. Então, esse preço cobriria todo o ciclo de vida do produto, mesmo antes dele começar a ser produzido. Demais isso aqui, né, gente? Fantástico, né? Então, ou seja, eu tenho a certeza que por esse preço eu cubro todos os meus gastos desde a concepção do produto até ele ser efetivamente vendido e produzido. Tudo bem para vocês aqui, meus queridos?
Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade, aproveitando que a presidente está na área aí para recebê-la. Tudo Oi, bom, boa querida? noite, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. certinho? Maravilha. E Tá me você? ouvindo aí direitinho? Uhum. Graças a Deus. Tava com problema aqui de internet, vai para frente, volta para trás, mas agora tá tudo certo. Chegou, chegou. Quer dar um alô, pessoal? Fique à vontade. Isso. Ó, pode falar que a gente está te ouvindo, hein? Assim, estou aguardando aí a sequência da sua apresentação. Depois a gente conversa mais um bocadinho Beleza, para não então. atrapalhar aí o desenvolvimento, tá bom? Tranquilo. Seguimos. Obrigado, minha querida. Meus queridos, então, em relação a essa precificação, tudo certinho aqui, entenderam a lógica? Então, ou seja, eu considerei aqui o ciclo de vida, né, daquele item, né, para justamente montar uma precificação que me fizesse, né, entender, né, que aquele preço seria totalmente, né, vamos dizer assim, retornável, né, em relação aos custos, às despesas e à minha lucratividade. Legal? Beleza? Já na abordagem, né? O Eric botou a seguinte pergunta: professor, esse fluxo de caixa foi com base no retorno de 10% ao ano? Quais bases podem ser utilizadas para definir a taxa de retorno, condições de mercado, custo de captação? Legal, Eric. Justamente foi isso, 10% ao ano, né? E aí as bases, né, seriam justamente o seguinte, né? Ou seja, eu preciso entender qual o mercado que eu estou, né? Porque existem mercados, como eu comentei, né, que a lucratividade ela é mais alta, mas aí eu tenho uma rotatividade menor de vendas, né? Ou uma lucratividade menor, vamos dizer assim, né? E eu consigo entender, né? Consigo visualizar isso numa quantidade maior. Por exemplo, hoje eu pedi aqui o bolo, né? O bolo da fábrica do bolo aqui para casa. Cara, a lucratividade, né? Ou a mais de contribuição que seja de cada bolo vendido, ela é muito pequena. Só que essas, né, franquias, elas vendem mais de 300 bolos por dia, né? Uma boa franquia, ela vende mais de 300 bolos por dia. Então, não é um segmento que eu posso colocar um preço muito alto, né? Porque eu tenho muitas lojas, né, concorrentes, só que eu ganho onde? Eu ganho no giro. Né? Então, ou seja, se eu ganho R$ 2, R$ 3 por cada bolo, eu vendo 300 bolos por dia, então, por dia, pelo menos, é quase R$ 1.000, né? De bolo vendido, entendeu? Então, obviamente, o custo de captação ele é importante, mas principalmente o segmento em que eu me encontro. Beleza? Show de bola? Em relação já à abordagem decisorial, né? Que foi justamente o nosso tema do curso do CRC de semana passada. Foi bem legal o curso, inclusive, para quem estava lá com a gente, né? Ou seja, a contabilidade gerencial, ela te fornece ferramentas para tomar decisões. Só que é uma contabilidade diferente da contabilidade societária, né, ou financeira que a gente faz. Ela não inventa números, só que ela usa números diferentes. Aí a pergunta que eu fiz na aula lá, eu não sei se tem alguém que está aqui hoje, que a gente fez a aula, a gente pergunta: para vocês, para a Receita Federal, para o fisco estadual, é importante para o fisco saber, por exemplo, né, vamos imaginar que eu preste 4 tipos de consultorias, né? Contábil, tributária, trabalhista, e, sei lá, de compliance, por exemplo, né? Então, ou seja, para a Receita Federal ou para a Receita Estadual, para ela é importante, né? Oi, Ana, está na aula, né? Então, para ela é importante eu saber a margem de contribuição de cada consultoria que eu faça. Né? Ela quer saber, qual é o que eu mais prestei serviço? Não, ela quer saber o faturamento total, ela quer tributar sobre o faturamento e sobre o lucro, né? Ela depender do meu regime de tributação. Mas para a empresa é importante saber qual é o produto mais vendido, se é o produto mais lucrativo, qual é o produto que não está dando a rentabilidade desejada, saber qual é o produto que não está tendo saída, qual que eu posso dar um desconto. Então, essa abordagem decisorial é fundamental para a empresa. Legal, Cristiane, estamos juntos aí. Então, o que acontece? Na abordagem decisorial, eu utilizo o sistema de custeio variável, que eu segrego justamente os gastos fixos dos gastos variáveis. Porque o gasto fixo, ele é estrutural. Eu não vou conseguir mexer nele
facilmente, mas o gasto variável é impactado a cada produção que eu tenho e a cada venda que eu tenho. Então, a gente tem aí algumas ferramentas importantes, como margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança, né? Dentre outras, né? Então, olha que interessante. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa, né? Esse exemplo a gente deu lá na aula, né? Mas aqui eu estou sendo mais sucinto. Eu tenho uma empresa que apresentou as seguintes informações para produzir um produto ao longo de um ano. Ela tinha custos fixos de 85.580, custos variáveis de 64.100, uma despesa fixa de 4.400 reais e produziu 4.800 unidades de um produto, né? Então, primeiro passo, eu precisaria calcular o custo unitário do produto com base nas normas vigentes, ou seja, com base no custeio por absorção. Então, para eu fazer isso, eu vou somar o custo fixo com o custo variável, vou dividir pela produção e venda. Então, ou seja, custo total, somei os custos fixos e variáveis, 149.680, dividi pela produção de 4.800, cheguei a um custo unitário de 31,18, né? Então, normalmente ela vende esse cara a R$ 38, né? Então, ou seja, como ela vende a 38, meu custo unitário é de 31,18, uma despesa fixa pequena de 4.400, ela apresentou um lucro de 28.320. Ou seja, cheguei a uma receita aqui de 1.2.400, vendendo R$ 38 cada 4.800 unidades, os custos totais de 149.680 e as despesas aqui de 28.320. Beleza, custeio por absorção, né? A norma pede assim, né? Ou seja, DRE é tradicional. E aí eu me deparei com a seguinte situação. A empresa tem uma ociosidade na produção e ela recebeu uma oferta para vender 300 unidades mensais adicionais do mesmo produto a R$ 21. Ou seja, ela tem uma ociosidade, recebeu uma oferta para produzir e vender 300 unidades mensais adicionais do mesmo produto. Só que a oferta foi pagar R$ 21. Atualmente eu vendo a 38. A empresa deve aceitar? Se eu olhar pelo custeio por absorção, eu vou falar que não. Por quê? Porque o meu custo unitário ele é 31,18. Ó, né? Não, não vou aceitar. Porque está me oferecendo um preço menor do que o meu custo. Só que, na verdade, a análise tem que ser outra. Considerando que a empresa, com as vendas atuais, já cobre todos os seus custos fixos e já apresenta lucro, ou seja, ela já consegue cobrir todos os seus custos fixos. Então, a análise precisaria recair pelo custeio variável. Então, ou seja, cada unidade adicional a ser produzida e vendida, eu gastaria mais o custo variável. O custo fixo já foi pago. Então, eu teria que pegar os custos variáveis de 64.100, dividir pela produção de 4.800, e aí encontraria um custo variável unitário de 13,35. Então, ou seja, como os custos fixos já foram cobertos pelo preço anterior, e o que me foi oferecido foi 21, né, eu poderia, né, aceitar, porque cada unidade adicional me geraria um lucro de R$ 7,65. Todos vocês conseguem perceber aqui, meus queridos? Tá? Então, ou seja, olhando simplesmente pelo aspecto financeiro, sem olhar outras situações, seria possível aceitar essa nova demanda, né? Porque eu já cobri meus custos fixos, então a minha nova proposta, na verdade, teria que cobrir os custos variáveis e ela acaba cobrindo. Então, tem um lucro adicional aqui de R$ 27.525. Tudo bem para vocês? Ou seja, isso é contabilidade consultiva, né, barra gerencial na veia. Beleza aqui, meus queridos? Tudo bem para vocês? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade. Legal demais, né? Outro exemplo, né? Vamos imaginar que eu preste aqui 3 tipos de consultorias, né? Uma consultoria contábil, uma trabalhista e a tributária. Na contábil, a cada consultoria, né? A cada consultoria. Com certeza, Flávio. Isso no dashboard fica fantástico, né? Fica fantástico, né? Ou seja, consultoria contábil contribui com 1.200, né? A trabalhista com 1.500 e a tributária com R$ 2.000. Então, ou seja, em tese, a consultoria, né? A consultoria tributária, né? Ela, na verdade,
seria mais lucrativa para a empresa, né? Vamos pensar assim, olhando por esse prisma, né? Só que durante um período específico, essa empresa está com uma limitação de horas e não vai conseguir atender toda a demanda atual. Então, ou seja, se eu tenho limitação de horas, eu precisaria escolher qual consultoria dar mais ênfase durante esse período. Então, eu preciso pegar, obviamente, né, a margem de contribuição unitária de cada consultoria e dividir pela quantidade de horas gastas para fazer cada consultoria. Né? Então, ou seja, considerando que a contábil eu gasto 3 horas, considerando que a trabalhista eu gasto 5 horas e considerando que a tributária eu gasto 10 horas, então eu vou ter uma relação mais de contribuição versus quantidade de horas para atender aquela consultoria. Então, olha que interessante. Logo, eu vou pegar R$ 1.200, dividir por 3, me dá 400. Vou pegar R$ 1.500, dividir por 5, me dá 300. Vou pegar R$ 2.000, dividir por 10, me dá 200. Então, a tal consultoria tributária, que era a melhor, por conta da limitação de horas, ela passa a ser a pior, porque eu gasto mais tempo para atender, né, o meu cliente numa consultoria dessa natureza. Então, acaba sendo a menos lucrativa diante de uma limitação de horas. Então, a empresa deve concentrar seus esforços na consultoria contábil, que, embora me dê uma mais contribuição unitária menor, mas pela limitação de horas que eu tenho, ela acaba sendo a maior ou a melhor de todas. Tudo bem para vocês aqui, meus queridos? Então, sem visualizar? Fernando botou o seguinte: ó, o software de contabilidade, é chamado de prateleiras, possui funcionalidade para tal análise, né? Ou teríamos que usar o bom e velho SAP, Sistema Avançado de Planilhas, né? Fernando, hoje, né, você consegue, em alguns softwares, né, desenhar isso bem, de forma bem interessante. Só que eu preciso de alguém bom para estruturar isso, né, para configurar, né, e tudo mais, porque às vezes ele não vem no padrão ali, né, do software, né? Então eu preciso às vezes ali desenvolver alguma coisa, modificar, ajustar alguma coisa. Então eu preciso dar o caminho das pedras, né? Só que tem software que é mais engessado do que outros, né? E aí os mais engessados têm mais complicações para esse tipo de ajuste, beleza? Falando um pouquinho agora aqui de responsabilidade, né, corporativa. Então, ou seja, né, o termo ESG hoje é muito em voga, né, justamente pela necessidade das empresas se mostrarem socialmente corretas, ambientalmente corretas, né, eticamente corretas, né? Então, ou seja, a performance da empresa, parte dela estaria relacionada também a essa responsabilidade corporativa. Então, ou seja, eu preciso demonstrar, divulgar com ações, né, que isso fique claro para todos, que aquela empresa que, por exemplo, ela emite muitos gases de efeito estufa, ela tem, na verdade, medidas para tentar neutralizar esses gases de outras maneiras, através de um reflorestamento, através de projetos mais sustentáveis, né? Enfim, então isso precisa ser evidenciado pelas entidades. Da mesma forma, da responsabilidade social. Como aquela empresa ela interage com a sociedade. Né? Ou seja, durante muitos anos, né, eu fui aluno da Unigra Rio, inclusive, que virou AF agora, né? E eu comecei minha carreira docente lá. E era legal a gente ver que lá em Caxias, né, que era justamente a sede, na época do imposto de renda, era muito interessante ver que a quantidade de pessoas que a gente conseguia ajudar fazendo imposto de renda dela, né? Então, ou seja, como a empresa, como a entidade, ela se relaciona com a sociedade, os próprios cursos, né, de odontologia da Unigran Rio faziam muitas das vezes mutirão para atender pessoas que não tinham condições. Então, ou seja, isso é a responsabilidade social. E da mesma forma, eu tenho a governança corporativa, que nós comentamos lá no início, que é justamente mostrar para o mercado que aquela empresa ela é séria, ela tem um conselho de administração, ela tem um conselho fiscal, ela tem uma governança muito bem feita, ela tem um código de ética, né, que ele é seguido, né, pelos funcionários, pelos gestores da empresa, e isso acaba precisando também passar, né, por análise, né? Legal demais, Flávio, muito bom, né? Época boa demais, né? Divulgar essas informações
para o mercado. Então, por isso, surgiu o relato integrado. O relato integrado, na verdade, é um processo de geração de comunicação corporativa que integra aí informação financeira, informação não financeira, justamente com o objetivo de explicar aos provedores de capital como essa organização ela agrega valor com o passar do tempo. Então, ou seja, eu preciso mostrar para os usuários da informação contábil, né, a relação que ela tem com clientes, com empregados, com fornecedores, com parceiros comerciais, com órgãos reguladores, né? Ou seja, esse é o relato integrado, além das demonstrações contábeis, né, evidenciar como ela se relaciona com a sociedade. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no nosso livro isso está mais claro ainda, né? É um exemplo de um relato, de uma parte de um relato integrado da Ambev, né, um capítulo destinado à parte ambiental, né? E eu, como um bom apreciador de cerveja, né, então a gente sabe que boa parte da cerveja é composto de água, né? Então, ou seja, então aqui a Ambev ela tem, né, justamente tentado reduzir o desperdício de água na produção de cerveja, né? E em toda a sua parte de fabricação desse processo cervejeiro. Então, eles explicam aqui que por exemplo, ó, 1 litro de cerveja, em média, né, utilizava-se, né, de 5,3 litros de água, e agora caiu para 2,4 litros de água, né? Ou seja, então teve uma redução brusca aqui no processo de redução de água. Então, ou seja, além dos próprios custos, né, que vão diminuir, isso é importante, né, mostrando que a Ambev ela tem aí uma preocupação também com essa questão da sustentabilidade, né? Então, isso precisa ser evidenciado em relato integrado, em relatórios de sustentabilidade. Legal demais? Beleza? Tá? Exatamente, a Natura é uma referência nesse assunto. Inclusive, no nosso livro tem uma parte que a gente trata da Natura, né? Das suas embalagens, né? Que são totalmente recicláveis e tudo mais, né? Muito legal mesmo, né? Já a parte da análise dos indicadores, né? Ou seja, muitas pessoas acham que a análise de indicadores ela é obrigatória. Não é obrigatória, mas ela é fundamental, né? Para justamente compreender as informações contidas nas demonstrações contábeis. E o mais legal é que, para eu fazer uma análise das demonstrações contábeis, muitas das vezes eu preciso fazer ajustes, né? Para tentar adequar, né? A minha o meu balanço à minha realidade específica. E olha que interessante, com o passar do tempo, várias práticas de ajustes da análise das demonstrações contábeis passaram a valer como regra. Por exemplo, a duplicata descontada. A duplicata descontada ela era uma conta redutora do ativo há muitos anos atrás. Mas de tanto que as pessoas, para fazer análise, passavam ela para o passivo, ela hoje em dia é um passivo. A essência prevalecendo sobre a forma, né? Igual os passivos de arrendamento, que antes não existiam os passivos de arrendamento, antes da IFRS 16. Existia o quê? Uma despesa de arrendamento como se fosse um aluguel todo mês. Mas, na verdade, a empresa assumia um passivo, que o arrendamento durava 6 anos, 10 anos, 15 anos. Então, esses ajustes passaram a se tornar regra com o passar do tempo, né? Mas, de qualquer forma, é uma análise gerencial, né? Não tem um padrão definido, né? E boa parte dos indicadores já são bastante conhecidos, né? Então, dá exemplos aqui de alguns indicadores, né? Liquidez, por exemplo, média capacidade da empresa honrar seus compromissos. Endividamento, né? Ou seja, mede o perfil de endividamento da empresa, se a empresa busca mais recursos com terceiros, capital próprio, né? Lucratividade, mede a capacidade da empresa de gerar lucro. Rentabilidade, né? Mede o retorno sobre o investimento realizado na empresa. Índice de rotação, né? Mede a rotatividade dos ativos e passivos operacionais, ou seja, mede o ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro da empresa. A alavancagem financeira mede a utilização de capital de terceiros para otimizar o resultado do capital próprio. E demonstração dos fluxos de caixa, a compreensão do fluxo financeiro da empresa. Então, ou seja, você fazer uma análise dessa para o seu cliente é muito bacana. Claro que os dashboards estão aí, né? Mas vocês mostrarem o que aquilo quer dizer para eles é muito legal. Então, por exemplo, um ponto importante é dizer para aquele cliente que a utilização de um indicador sozinho não é recomendável
né, para a tomada de decisão. Ah, não é, Anderson? Não é. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que tem uma liquidez corrente de R$ 2. Aliás, dois não, de dois, né? Ou seja, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante equivale a 2. Então, significa que o ativo circulante é o dobro dos passivos circulantes. Se eu apenas analisar a liquidez corrente, eu vou falar assim, cara, essa empresa está super saudável financeiramente. Pô, ativo circulante é o dobro do passivo circulante, está sobrando dinheiro, né? Só que, na verdade, meus amigos, nem sempre isso ocorre. Por quê? Vamos imaginar que os ativos circulantes da empresa eram compostos de disponibilidade, 70 mil, clientes, 320, estoques, 270. Então, se eu somar esses caras aqui, eu chego 320, 270 dá 590, 70, R$ 660 mil. Se eu somar os passivos circulantes, fornecedor, salário a pagar, imposto a recolher, empréstimo a pagar. Então, se eu somar aqui 70 com 30, 100, né? Eu vou ter aqui 140 mais 90, 330, exatamente o dobro, 660 de ativos circulantes, né? 330 de passivos circulantes. Então, embora a relação seja de 2, olha o tamanho da conta cliente, olha o tamanho da conta estoque. Significa que essa empresa demora para vender e também demora para receber. Perfeito? Então, ou seja, ao analisar esses dados, necessário compreender que se os estoques e os clientes estão com saldos altos, é porque a empresa demora a converter seus estoques em venda e demora a converter seus recebíveis em caixa. Vocês conseguem visualizar isso aqui, meus queridos? Tá? Então, para saber se essa empresa possui uma necessidade de capital de giro, eu segrego os ativos circulantes operacionais dos ativos financeiros e segrego os passivos circulantes operacionais dos seus passivos financeiros. Então, olha que interessante. Se eu somar cliente e estoque e diminuir do fornecedor salário a pagar e imposto a recolher, que são elementos operacionais, eu chego a um montante de R$ 350 mil. O que significa isso? Essa empresa ela tem uma necessidade de capital de giro de 350 mil. Ah, mas como é que pode isso? Justamente porque ela tem muito saldo em cliente, muito saldo em estoque. Então, o prazo médio de estocagem é alto e o prazo médio de recebimento também é alto. Sendo o prazo médio de pagamento baixo, ela precisa de uma necessidade de capital de giro. Legal demais isso, né? Perfeito? Tá? Fernando botou o seguinte, na opinião do professor, por favor, quantos indicadores seriam recomendáveis uma empresa possuir? Fernando, é difícil essa pergunta, né? Mas se eu tenho uma DRS, eu tenho um balanço, né? Eu consigo, né, trabalhar com inúmeros indicadores, né? Então, o cruzamento deles é muito importante, entendeu? Então, assim, é difícil falar quantos indicadores, né? Porque, assim, a liquidez corrente é um indicador, vamos dizer assim, ah, muito conhecido, mas a liquidez seca ela, ela diz mais sobre o financeiro do que propriamente a liquidez corrente, entendeu? E a necessidade de capital de giro aí diz mais ainda, porque ela justamente vai entender que se eu tenho muito saldo na conta cliente, por exemplo, é porque eu estou demorando a receber. Logo, eu tenho pouco dinheiro no caixa. Né? Então, ou seja, quanto mais indicadores eu posso visualizar, melhor para eles conversarem entre si. Beleza? Então, assim, é difícil falar quantos, né? Mas o quanto mais for possível, né? Principalmente esses aqui, né? Que a gente falou, né? Assim, o liquidez normalmente são 4, endividamento são 4 normalmente, lucratividade são 3 ou 4, rentabilidade são 3 ou 4, rotatividade são 3, né? Alavancagem financeira é um só, né? E a de DFC que eu vou mostrar para vocês, né? Que quase as pessoas quase não visualizam a DFC, né? Então, ou seja, se eu olhar somente a liquidez corrente igual a 2, pô, a empresa está show de bola, mas não está. Todos vocês conseguem observar isso aqui, meus queridos? Tá tranquilo para vocês essa parte? Né? Agora, olha um outro aqui que interessante. Outro exemplo. Eu tenho uma empresa em que apresentou um balanço patrimonial com saldo de disponibilidades no montante de R$ 240 mil. E aí, se eu analisar o ativo circulante, eu cheguei à conclusão que o total de disponibilidade representa 50% do seu ativo circulante. Caramba!
essa empresa está super confortável, está com dinheiro em caixa, está bem. Só que, na verdade, se eu não olhar a DFC, eu posso estar dizendo que a situação está confortável. Mas quando eu olho a DFC, eu vejo as seguintes informações, ó. O fluxo de caixa operacional apresentou um resultado negativo de 180 mil. Ou seja, a operação principal da empresa gerou mais saída de caixa do que entrada de caixa. Por conta disso, eu tive que pegar um financiamento de 300 mil reais e tive que me desfazer de alguns ativos imobilizados para me gerar um caixa de 120. Então, 420 menos 180 dá os 240. Mas 240, ele é fruto de atividades de financiamentos e de atividades de investimento. O que significa isso, então? A atividade principal da empresa não está legal. Então, ela está buscando recursos com terceiros, gerando mais endividamento. E a empresa tem vendido alguns ativos imobilizados para fazer caixa, o que prejudica o quê? A geração de benefício econômico futuro. Consegue visualizar? Então, se eu olhar só o balanço e não olhar a DFC, eu vou ter uma informação equivocada, porque a origem desse caixa não foi da atividade operacional. Legal aqui, meus queridos? Tudo bem para vocês? Tá claro? Tá? Né? E por último aqui, fala um pouquinho de avaliação de desempenho, né? É justamente o conjunto de medidas financeiras e não financeiras, né, estabelecidas aí pela... é muito lindo mesmo, né? A contabilidade é maravilhosa, né? Ou seja, avaliação de desempenho, medidas financeiras e não financeiras, estabelecidas pela administração, que servem de metas, né? Justamente para entender o desempenho da empresa. Né? Então, um dos sistemas de informação mais utilizados para gerenciamento da estratégia é o Balance Scorecard. O Balance Scorecard, ele divide, na verdade, o desempenho da empresa em 4 grandes perspectivas. Perspectiva de aprendizado e crescimento, perspectiva dos clientes, perspectiva dos processos internos e a perspectiva financeira. Aqui estão os indicadores financeiros, mas aqui eu tenho os indicadores que não são financeiros. Né? Então, por exemplo, se eu olhar a perspectiva dos clientes, olha que interessante. Bom, se eu analisar a minha participação no mercado, né? Ou seja, eu estou refletindo a proporção dos negócios em um determinado mercado, em termos de clientes, valores gastos, volume unitário vendido. Agora, se eu quiser falar de captação de clientes, como é que eu posso medir em termos absolutos a intensidade com qual uma unidade de negócio atrai ou conquista novos clientes ou negócios? Como é que eu posso medir essa relação de captação? Quanto eu estou gastando para captar um cliente? Quanto eu estou gastando para reter um cliente? É uma informação gerencial isso, meus amigos. E isso acaba influenciando onde? No desempenho da empresa. Quanto eu estou gastando para medir a satisfação dos clientes, que é o pós-venda? Né? E quanto eu estou... se eu tenho possibilidade de usar a lucratividade por cliente. Qual o meu cliente mais lucrativo? Né? Para justamente entender qual é o cliente que está gerando mais valor agregado para a empresa e aquele que não está agregando valor nenhum para a empresa. Repare que eu não estou, meus amigos, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Eu não estou criando informações. As informações elas já existem, só que o direcionamento da informação que é diferente. Não é simplesmente elaborar um balanço, elaborar uma DRE e está tudo bem. Né? Ou seja, quais são como é que é o desempenho interno da empresa para chegar naquele resultado? Então, isso que a contabilidade gerencial ela faz. Perfeito? Então, quais são as considerações finais aqui que a gente faz, né? Vai acabar a contabilidade? É óbvio que não. Não existe isso quando acaba a contabilidade. Mas é claro que quem pratica contabilidade de jeito arcaico, não se atualiza, não consegue entender como a contabilidade evolui, vai ficar para trás. É fato. A tecnologia está aí, inteligência artificial está aí, já substitui as tarefas mais braçais, que demandam mais tempo. E eu garanto a vocês se capacitando, vocês se atualizando com frequência, certamente vão se manter no topo. Né? Porque eu digo o seguinte, galera, eu nunca vi na minha vida alguém dizer que se arrependeu de estudar, que se arrependeu de se atualizar. Dá trabalho? Dá trabalho, tem dia que eu não estou afim. Mas, cara, quem escolheu essa profissão tem que se atualizar. E eu digo contabilidade, ela tem inúmeras possibilidades. A gente mostrou aqui as possibilidades. Não estou nem falando de
de demonstração contábil, não. Estou falando de coisa, né, interna mesmo, né? Então, ou seja, o nosso recado é justamente esse. A contabilidade ela é muito ampla, ela é muito linda, né? Justamente para que eu possa oferecer serviços, né, com maior valor agregado, tá? E aí, reforçando, né, que em breve, né, nós vamos lançar o livro com essa temática muito mais abrangente do que a nossa palestra, obviamente, né? E você, obviamente, vocês que estão aqui participando conosco, né, terão aí um cupom de desconto especial que eu vou mandar, né, para o e-mail de vocês, né, o e-mail que vocês, né, colocaram, né, para a inscrição desse tema, tá? Então, só tenho a agradecer e aí fico aberto aí justamente para perguntas, meus queridos. Enquanto isso, eu já estou disponibilizando aqui no chat esse material aqui para vocês. Fiquem à vontade aí para perguntar, né, para colocar alguma coisa, né? A presidente Diva, né, que também quiser aí falar, fique super à vontade, meus queridos. Antes do pessoal começar, quero te agradecer, Anderson, por mais essa oportunidade de ajudar a transmitir informações tão relevantes e a despertar a intenção de cada dia a gente estudar mais, conhecer melhor. Como você disse, a inteligência artificial está aí para os casos repetitivos. Essas análises, essas considerações, isso com certeza cada profissional vai se especializando e vai poder atender melhor seus clientes e agregar valor, não só à sua remuneração, mas principalmente ao seu conceito na sociedade contábil, junto, então, a uma divulgação do seu nome como um bom profissional, que é tudo que a gente quer. Ajudar aí as pessoas a ser cada dia melhor com as ferramentas que nós vamos disponibilizando. Obrigada mesmo. Agora vamos ouvir nossos colegas. E aí, meus queridos, fiquem à vontade aí para trocar uma figurinha, para falar. Grande Flávio. Muito bom. Beleza? Boa noite a todos aí mais uma vez. Parabéns, Anderson. Aí sempre uma forma didática aí muito clara e agregando Legal. valor, né? A Nadiva falou bem aqui. E é isso que nós contadores, né? Eu sempre levanto essa bandeira. Foi muito esclarecedor. E já quero o livro, hein? Já quero o livro da pré-venda. Apoiar sempre o colega, muito bom. E dentro do que foi falado aí, né, com certeza, se nós olharmos, né, pelo que você deu introdutório e passarmos a olhar, né, para as informações dos nossos clientes e entregar esse valor, com certeza a sociedade já vai enxergar, né, o real papel desse profissional, que é o cientista da riqueza. Então, isso começa hoje, agora, eu já tenho feito, mas agregou muito, antes. Obrigado aí. Legal, queridão. Prazerzaço aí te ver, mesmo que seja, né, online. Saudade do amigo aí. A Rosângela botou aí, ó, que tem uma reunião com o cliente justamente sobre o tema. Legal demais, hein? Muito bom, Rosângela. Muito legal, muito legal. Já vai aproveitar. Show de bola, meus queridos. Então, ó, prazerzaço, tá? Mandei um material aí pelo chat, tá? Depois dei uma olhadinha aí. De qualquer forma, eu vou disponibilizar aqui para a Evelyn, tá? E aí, Evelyn, você acha que consegue mandar para o e-mail dos inscritos? Existe a possibilidade? Envie sim, Anderson. Existe, Vamos né? conseguir. Uhum. Show de E antes de bola. terminar, só vamos tirar uma foto para registrar Claro, esse. vamos lá. Vamos Então, lá. tá bom. Isso. Aí fala 1, 2, 3 e já, para todo mundo abrir suas câmeras, se posicionar, Verdade. para tudo ficar bonito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Calma aí. 1, 2, 3 e já. Mais uma. 1, 2, 3 e já. Oi, pessoal. Obrigada, hein? Se eu sair Obrigada. bonito na foto, pode mandar, por favor, tá? Grande Wagner, show de Eu bola. também quero receber a foto. Valeu, Maravilha. Anderson. Show Valeu, de bola aí gente. sua Obrigado aí. apresentação. Um Boa abraço. semana a todos, tá? Obrigado mesmo por Valeu. tirar um pouquinho do tempo aí pra gente trocar essa figurinha. Valeu, gente. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. E aí,